Existe um erro que muitos produtores rurais cometem. Investem em cercas, porteiras, câmeras e vigilância. Mas esquecem de olhar para dentro da operação. E é ali que muitas perdas começam. Pequenos desvios, informação que circula demais, falhas de procedimento, confiança sem controle. Nada disso faz barulho, mas reduz o resultado da safra todos os dias. O risco interno cresce em silêncio. Quando aparece, o prejuízo é alto, e já aconteceu. Não é desconfiança, é gestão, controle e método. Produtores preparados protegem processos, rotinas e responsabilidades. Se você não enxerga onde pode perder, já está perdendo. Antes de investir novamente, descubra suas vulnerabilidades reais. Um ex-gerente e contador é investigado por desviar mais de 3 milhões de reais de um grupo de empresas familiares do agronegócio. Ele foi demitido por justa causa, chegou a confessar o crime, segundo as vítimas. Veja só. Esse é Robson Scatolino, de 45 anos. Ele trabalhou durante 17 anos para um grupo de empresas ligadas ao agronegócio e tinha um salário de mais de 20 mil reais. Ele era um funcionário da família, das empresas da família, tá? Ele tinha um cargo de gerência administrativa e ele também prestava serviços para a família de contabilidade. O gerente e contador tinha uma relação de confiança com os empresários e aproveitou para desviar mais de 3 milhões de reais. No final do ano, quanto ao período de recesso, um dos diretores das empresas foi até ali a empresa e como era o Robson, a pessoa de confiança dele, que levava a ele as informações financeiras, então ele solicitava ao Robson, olha, como é que está tal conta? O Robson apresentava ali relatórios. Na ausência do Robson, ele solicitou isso direto ao banco. E quando ele recebeu esses extratos, ali ele teve aquela ingrata surpresa, né? Existiam inúmeras transferências das contas das empresas da família para um determinado CNPJ. Imediatamente ele perguntou aos demais funcionários, falou, gente, que CNPJ que é esse? Que empresa é essa? E ninguém conheceu esse CNPJ, ninguém sabia do que se tratava, e eram valores altos, vultuosos. O advogado conta que o empresário ficou preocupado e ligou para o Robson para perguntar o que aconteceu. Robson, você poderia passar para nós informações? Peguei o extrato aqui, vi algumas transferências para determinada empresa. O Robson então ali disse para ele, falou, não, essa empresa é uma prestadora de serviço nossa, presta serviço para as fazendas e tudo mais. Ele falou, então tudo bem, desligou e questionou novamente os funcionários, olha, o Robson trouxe essa informação. Porém, ninguém conhece essa empresa. Um dos funcionários entrou no site da Receita Federal, da Junta Comercial, e foi pesquisar aquela empresa e constatou que aquela empresa, o único sócio daquela empresa era o Sr. Robson. Logo depois, Robson recebeu uma nova ligação do empresário e falou a verdade. Ele ligou novamente para o Robson, falou, Robson, olha, desculpa, mas o pessoal levantou aqui e essa empresa está em seu nome. Como que você explica isso? E naquele momento de plano ele já confessou a transferências desses valores das empresas do grupo da família para a empresa dele. E aí o nosso cliente falou para ele, olha, então por gentileza, venha na empresa que a gente precisa resolver isso. E nesse momento ele falou, olha, eu estou em Chapecó, em Santa Catarina, não estou em Ribeirão Preto, que é onde é a sede das empresas. Assim que eu voltar, a gente resolve isso, mas fique tranquilo e tudo mais. O advogado explica que o banco cancelou os acessos de Robson às contas bancárias das empresas e a Polícia Civil começou as investigações. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Celulares e computadores foram apreendidos. 3 veículos foram sequestrados e 3 imóveis bloqueados. Uma operação muito cuidadosa pela polícia. Houve aí o sequestro de 3 veículos de propriedade do Sr. Robson. Esses veículos estão de posse da polícia. Houve também o bloqueio de 4 imóveis do Robson, que então esses imóveis ele não tem como movimentar. Também o que foi passado pela equipe da polícia para nós é que ele teria confessado ontem que ele já estava em um processo de transferência tirada do nome dele para a mãe, para tentar esconder esse patrimônio, né? Foi feito também uma determinação de bloqueio judicial em todas as contas dele, para ver se a gente consegue achar ativos financeiros, valores, né? E a investigação agora prossegue para a gente tentar recuperar
esse valor ou minimizar o prejuízo. Em algumas situações, a justiça determina só o bloqueio do veículo. Então, o veículo pode ficar tanto depositado com o próprio investigado, mas ele não vai conseguir vender, ou às vezes fica depositado para a polícia. Nesse caso, foi determinado o sequestro. Como foram veículos que foram adquiridos nesses 3 últimos meses, ou seja, objeto da lavagem desse dinheiro que ele desviou, a polícia pediu e a justiça determinou o sequestro, ou seja, a polícia já retirou esse patrimônio dele, e esse patrimônio ele visa exatamente isso, diminuir o prejuízo, tentar indenizar o prejuízo que a vítima teve. Segundo o advogado, os desvios de dinheiro teriam aumentado a partir de outubro do ano passado, com transações de até R$300 mil. E em dezembro, Robson viajou para os Estados Unidos. As transações começaram em abril de 2025 com pequenos valores, então acredito que por isso que a empresa não conseguiu diagnosticar isso. Detalhe que essas empresas esses relatórios de movimento dessas empresas ficavam estritamente com o Robson, então nenhuma outra pessoa tinha acesso a essas empresas que ele cuidava. Então provavelmente ele conseguia ali fazer uma maquiagem nisso. E só descobriu porque ele estava fora, e aí nos meses de outubro, novembro e dezembro foi quando ele começou a fazer transferências de 150 mil, 300 mil, 420 mil, e chegando no montante aí de quase 3 milhões e 200 mil. Para nossa surpresa, no dia 30 de dezembro foi feita uma tentativa de ingresso em uma das contas, que o banco nos informou dessa tentativa de acesso, e essa tentativa partiu do exterior, dos Estados Unidos. Ele teria ido então para os Estados Unidos para gastar uma parte desse dinheiro? Pois é, a gente não sabe. A gente acredita que provavelmente essa viagem foi, curiosamente, uma viagem muito curta, uma viagem de 3 a 4 dias aproximadamente. E pelo que a gente conseguiu, a polícia, o trabalho que ela fez de investigação, algumas cidades que ele transitou pelos Estados Unidos, leva a crer alguma coisa diferente do que ele possa ter feito. Robson acompanhou a operação da polícia e não foi preso. Por enquanto, vai responder por furto qualificado e lavagem de dinheiro. Segundo o que a polícia também apurou durante a diligência, ele teria confessado ali de uma parte de forma informal ao delegado, que ele teria utilizado grande parte desse valor para aplicações financeiras, né, conhecidas aí como day trade, e que ele teria perdido esse valor. Mas é muito curioso essa alegação porque o valor maior que ele se apropriou foi em outubro, novembro e dezembro, e nós estamos em janeiro, ou seja, há 3 meses atrás, e ele ter conseguido já consumir todo esse dinheiro, isso é muito estranho. Mas agora, com o trabalho da polícia, já foi determinado pela justiça, quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, provavelmente a gente vai conseguir rastrear esse dinheiro, e não descartamos a possibilidade de eventuais outros terceiros envolvidos, como familiares ou até eventuais laranjas, que ele pode ter manipulado esse dinheiro. Gente, a defesa de Robson Fernando Mota Scatolino informou que até o momento não teve acesso aos autos e que impede qualquer análise sobre o caso. Ainda diz que o investigado se declara inocente e que a verdade será mostrada no momento certo, é o que ele disse. A escolha é sua: continuar acreditando que está tudo sob controle, ou ter certeza. Visite o site da Prossegue Consultoria na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo.